Senhor presidente, deputado Brundauer, a quem já solicito que apague a minha lâmpada verde aqui para que eu não fique impressionado logo no início do discurso, sob a pressão do tempo. Queria cumprimentar todos e todas ainda presentes no plenário, nas galerias, trabalhadoras e trabalhadores desta casa, imprensa, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. Deputado Brundauer, hoje eu quero fazer uma intervenção, em primeiro lugar, manifestando a minha solidariedade à luta, à dura luta, travada pelo povo do Equador e pelo povo do Chile. A população equatoriana, a população chilena estão travando uma luta social de grandes proporções, resistindo e protestando contra o avanço voraz do Estado no Equador e no Chile, respectivamente, que avança contra direitos, contra conquistas acumuladas e que vai deteriorando gradual e intensamente as condições de vida das famílias desses países. Então, minha primeira manifestação sobre o tema é para demonstrar desta tribuna a solidariedade do nosso mandato à luta de trabalhadoras e trabalhadores, da população pobre, assalariada, aposentada, pensionista, tanto no Equador quanto no Chile, que reagem há anos, no caso do Chile particularmente, há anos de uma política que degradou de maneira absolutamente grave a situação dos cidadãos e cidadãs daqueles países. Do Chile em particular, e continuo no Chile, eu quero, digamos, aprofundar a reflexão sobre o Chile, fazendo um paralelo, fazendo, na verdade, uma conexão, mais que um paralelo, com um personagem hoje muito comentado e televisado, digamos assim, da gestão pública no Brasil, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando concluiu a sua formação doutoral em Chicago, acabou indo trabalhar no Chile, onde tinha se estruturado uma escola de economia, uma escola de pensamento econômico, fortemente baseada em dois pensadores neoliberais, o austríaco Friedrich Hayek e o Milton Friedman, grande referência, como Vossa Excelência sabe, da Escola de Chicago. Essa escola de pensamento estruturou a política macroeconômica do Chile desde o golpe de Estado de 1973, quando Augusto Pinochet tomou o poder à força, inclusive assassinando o presidente eleito pelo voto popular, Salvador Allende. Ora, Paulo Guedes trabalhou neste governo, trabalhou na construção da agenda econômica do Chile. E quando, ainda na transição e depois de ter assumido a função de ministro da Economia, ele fez uma declaração que chamou muita atenção, quando disse que o Chile era, na América do Sul, uma nova Suíça. Ora, essa declaração, feita por Paulo Guedes, apontava o Chile como uma referência a ser seguida, como um modelo de política econômica a ser perseguido pelo Brasil, de modo que o Brasil pudesse ter as, digamos, melhoras ou melhorias, o aprimoramento na condição de vida do seu povo, tal como teria acontecido na versão de Guedes, no Chile, no extremo sul do continente. Ora, veja Vossa Excelência que os dados atuais dizem que, com as reformas feitas sob a agenda neoliberal conduzida por Augusto Pinochet e estruturada economicamente com base nas escolas de pensamento neoliberais, com a participação lá como técnico, como assessor econômico de Paulo Guedes, as principais medidas foram
Primeiro, uma verdadeira desmontagem do aparelho estatal chileno. Toda a estrutura estatal, ou pelo menos as principais empresas estatais chilenas, foram vendidas, foram colocadas sob controle, especialmente do capital internacional. Portanto, houve não apenas uma privatização das estatais, mas um processo avançado de desnacionalização da economia chilena. Também avançou o processo de privatização de serviços públicos, inclusive alguns serviços públicos essenciais, como o serviço público de saúde. O Chile, por exemplo, desconhece, nunca conheceu, não viveu a experiência brasileira do Sistema Único de Saúde. Ao contrário, se transformou num sistema privado de acesso à saúde para aqueles que podem pagar, sob a forma de reembolsos, as despesas de saúde que as famílias precisam enfrentar. Também houve uma mudança no padrão de funcionamento das universidades públicas chilenas, com o pagamento de mensalidades que endividaram as famílias de estudantes universitários por cerca de 15 anos, pagando juros altíssimos para se manterem nas universidades, contraindo crédito para pagar as mensalidades, ou simplesmente, na maioria dos casos, inviabilizaram a possibilidade de acesso ao ensino superior por grande número de famílias chilenas. E também, como parte desta agenda, apresentada como a agenda que teria transformado o Chile como a Suíça sul-americana, houve um processo de privatização, na verdade, de extinção do sistema previdenciário público estatal. Ele foi extinto, não existe mais, e em seu lugar foi colocado um sistema privado, produto de um processo de capitalização, com fundos previdenciários privados administrando as receitas oriundas das contribuições de trabalhadoras e trabalhadores. Pois bem, o resultado desta Suíça às avessas, o resultado desta Suíça ao contrário, é mais ou menos o seguinte: hoje os benefícios de aposentadoria do Chile, não é? Mais de 50% deles não alcançam 60% do valor do salário mínimo daquele país. Esse é um dado. Um outro dado que é importante: os aposentados recebem em média hoje, 37%, em média, 37% do valor dos salários que recebiam antes de se aposentar. Eu quero repetir o dado: não apenas não chega a 60% do salário mínimo, as aposentadorias em média, como o valor que recebem corresponde em média a menos de 40% do valor que recebiam quando estavam na ativa. Consequência disso, o Chile aprofundou os dados relativos à desigualdade. Por exemplo, em 2015, portanto, numa medição não muito remota, em 2015, 0,1% da população chilena concentrava 20% da renda nacional. Eu vou repetir: 0,1%, não é 1%, 0,1% da população chilena concentrava 20% da renda nacional. Outro dado: 1% concentrava 1/3 da renda nacional. E 5% concentrava mais da metade da renda nacional. Ou seja, qualquer que seja a referência, seja 0,1% concentrando 20%, seja 1% concentrando 1/3 da renda, seja 5% concentrando mais da metade da renda, e isto fez saltar estratosfericamente a posição do Chile no chamado índice de Gini, daquele estatístico italiano que inventou esse indicador que é usado em todos os países, de medição da desigualdade entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Pois bem, entre 75 e 2015, portanto, em 30 anos, em 40 anos, o Chile saltou de cerca de 3%, 0,3% no índice de Gini, para mais de 0,50%. Portanto, ou seja, toda a agenda que Paulo Guedes apresenta hoje para o Brasil gerou como consequência, por um lado, esse quadro de agravamento, de aprofundamento da desigualdade,
de acesso a direitos, de acesso a bens, de acesso a serviços, de acesso à renda no Chile, como é diretamente responsável por essa verdadeira, digamos, guerra civil não declarada que vive o Chile contemporâneo. Porque ninguém efetivamente pode supor que esse aumento no valor do transporte tenha sido só ele a razão desse quadro. Na verdade, ele é um estopim, é a gota d'água que faz transbordar o copo de décadas de redução das condições objetivas de vida do povo chileno. Portanto, é importante fazer esse debate aqui, no momento em que o Brasil, o Congresso Nacional, conclui a votação da reforma da Previdência, que vai aprofundando a negação do direito à aposentadoria. A consequência da reforma da Previdência será sentida em curto espaço de tempo, seja em função da dificuldade que um número cada vez maior de trabalhadores e trabalhadoras terão para ter acesso ao benefício, não, ao direito da aposentadoria. Eu sempre me refiro à aposentadoria como o principal programa de distribuição de renda do Brasil, que a aposentadoria é absolutamente fundamental para quem passa 30, 35 anos trabalhando, como também pela deterioração do valor nominal das aposentadorias e pensões. Portanto, eu quero fazer assim essa discussão introdutória, com dados ainda digamos, pontuais, para simplesmente chamar a atenção de quem nos assiste, de quem eventualmente vier a nos ler, que o exemplo, a referência, o modelo, o horizonte apresentado pelo ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, para que nós seguíssemos como agenda macroeconômica, desmoronou, já havia desmoronado nas condições de vida cotidiana da população. Por exemplo, deputado Bruno Dauali, vou concluir, o percentual de pessoas idosas que se suicidam no Chile aumentou de maneira espantosa. O endividamento da população acima de 60 anos no Chile aumentou de maneira espantosa. Portanto, a consequência mais objetiva, mais direta desta agenda que Paulo Guedes não implantou porque ele não era o titular da pasta, mas ajudou a construir no Chile, que ele agora tenta implantar no Brasil, é uma agenda que fez desmontar a sociedade chilena, ampliou a desigualdade, dificultou o acesso à saúde, à educação, reduziu drasticamente o valor nominal das aposentadorias. Portanto, quero continuar fazendo esse debate na semana que vem, mas a Suíça, decididamente, não está aqui. A Suíça continua na Europa, próximo da Áustria, próximo da França, com outro clima, com uma outra geografia, com uma outra trajetória histórica e, sobretudo, com uma outra economia, uma outra possibilidade de distribuição da renda e dos direitos à sua população. O Chile naufragou, fracassou. Eu nem entrei aqui nos aspectos autoritários que contextualizaram a implantação dessa agenda. O Flamengo vai enfrentar em breve tempo o River Plate no Estádio Nacional de Santiago. A final será lá, em partida única. Lá nesse estádio, como sabemos, foi uma prisão política. Aliás, a maior experiência de prisão política em estádio de futebol que foi efetivada no Chile, inspirada na experiência brasileira, desgraçadamente inspirada na experiência do Caio Martins em Niterói, que funcionou como prisão política nos anos 60. Pois bem, eu nem quis falar aqui do contexto autoritário sobre o qual Pinochet implantou essa agenda, mas, sobretudo, destacar: é falsa, é mentirosa, não se sustenta nem teoricamente, nem na empiria, de acordo com o que estamos vendo no Chile. O exemplo de Paulo Guedes, assim, as tentativas de Paulo Guedes de apresentar o modelo chileno como um modelo bem-sucedido. Fracassou diante dos nossos olhos, e é isso que ele está propondo hoje à sociedade brasileira. Obrigado.